Uma boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, nesse instante, dar toda a nossa atenção à palavra do Senhor. Nós vamos ler 1 Coríntios 1, 25 e 2 Coríntios 12, 9, somente metade do versículo. Todos têm aí? Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 2 Coríntios 12, 9 agora. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido Pai, temos lido a sua palavra, ela é absoluta para nós, Pai. A tua voz, através da tua palavra, ela é o nosso guia, é a nossa fortaleza, é o nosso amparo, é o nosso escudo, Pai. Cremos absolutamente na tua santa escritura, Pai. E estamos aqui para desfrutar deste bom tempo em torno da verdade. Que o teu grande Espírito Santo possa se sentir à vontade no nosso meio, que não haja nenhuma raiz de incredulidade nos nossos corações, mas que os corações estejam como um terreno fértil para a tua palavra. Abençoa os nossos preciosos irmãos através da internet também, que cada um ali no seu lar, Pai, possa ser tomado pelo teu Espírito Santo e abençoado com a voz da tua palavra, Pai. Pedimos unção e inspiração para falar e para ouvir, pois tudo vem do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Muito bom estarmos de volta na casa de Deus, né? Matando a saudade dos irmãos aqui. E tendo este propósito no nosso coração, né? De iniciar um ano servindo a Deus. Não tem coisa melhor, não tem propósito melhor do que ter isto no nosso coração, o propósito de servir a Deus, e que o desejo de ouvir a palavra nunca deixe o nosso coração. E o dia que nós perdermos o desejo de ouvir a palavra, é porque nós já caímos da graça, né? O coração cheio do Espírito Santo, ele ama ouvir a palavra, ele deseja ouvir a palavra. Amém? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esta escritura que nós lemos, né? E meditar um pouquinho em algo que eu tenho anotado aqui, sobre Jesus e Brana, o poder de Deus aperfeiçoado. Amém? O profeta, ele pregou uma mensagem cujo título é Perfeita Força por Perfeita Debilidade, mostrando que Deus, ele é um Deus poderoso que usa a fraqueza para aperfeiçoar sua obra. Deus, ele é tão poderoso, tão tremendo, tão onipotente, que ele precisa da fraqueza do homem para aperfeiçoar a sua obra. Nós vamos falar em uma direção diferente aqui, porque o profeta pregou a mensagem falando sobre os homens que Deus escolhe, né? Eles são fracos, geralmente estão correndo da responsabilidade, e toda vez que o homem se sentir forte, Deus não pode usá-lo. Deus usa homens fracos, a fé de homens fracos, a fé de mulheres fracas, porque o homem fraco e a mulher fraca, ele depende de Deus. E é isto que Deus ama, uma igreja que depende dele, uma igreja fraca e delicada, em que ele pode sustentá-la e servi-la. É assim que é uma mulher para um homem, né? O homem não quer uma mulher forte, né? O homem não quer uma mulher robusta, poderosa, imponente. Não, o homem quer uma mulher fraca como um vaso, que Deus disse que ela é, frágil, delicada, para que o homem possa sustentá-la, ser o provedor dela, o sustentador dela e o protetor dela. É assim que Deus nos deseja, homens e mulheres dependentes dele, fracos, mas com uma verdadeira fé forte nele, uma confiança absoluta. Então o profeta pregou sobre esta mensagem,
direcionando para a fraqueza do homem, como Paulo disse, né, também, como nós lemos aqui, né, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a fraqueza de Deus, ela é mais forte que os homens, que a força dos homens. Então Deus, ele é tremendo porque ele toma a fraqueza para aperfeiçoar a obra que ele tem, né? Então eu quero falar sobre Jesus e Brana, que foi o poder de Deus também aperfeiçoado. Assim como Deus usou homens e mulheres que estiveram fracos e dependeram dele para um propósito, assim Deus também, sendo onipotente, onipresente, todo suficiente, ele precisou de um corpo frágil para aperfeiçoar a obra da salvação. Ele precisou de um homem, um corpo frágil para aperfeiçoar a obra da revelação. Amém? Amém. Então, quando nós olhamos ali o Velho Testamento, irmãos, o profeta fala sobre isso, e quando nós olhamos o Velho Testamento, nós contemplamos ali no que Deus fez através de grandes profetas, né, e de um poder extraordinário, sobrenatural. Ele fez grandes maravilhas demonstrando o seu poder, né? E nós ali no Velho Testamento também não só contemplamos a obra de Deus poderosa, mas ali através das leis e aqueles estatutos que Deus deixou na lei, Deus demonstrou a sua santidade, o quanto Deus é puro, o quanto Deus é santo. Aquelas ordenanças e leis que Deus entregou a Moisés, foi para mostrar o quão Deus é santo e poderoso. E a Deus trazer a lei, né, demonstrar seu poder, sua santidade, que ele era um Deus de julgamento, porque o profeta diz que a lei nos coloca na prisão. Amém? Então Deus, ao trazer as leis, estava trazendo julgamento à desobediência do homem, de Adão e Eva. E a lei, diz o apóstolo Paulo, a lei encerrou todos nós na prisão, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, né? Então, Deus colocou ali através da lei um jugo pesadíssimo para punir a desobediência do homem, né, e da mulher. E ao trazer aquelas leis para punir o pecado do homem, ele mostrou para o homem o quão puro, santíssimo e altíssimo ele é. Quando você começa a ver aquelas ordenanças ali, que foi dada a Moisés, como que eles deveriam se aproximar de Deus, nunca sem sangue, sempre lavados com água limpa e sempre com um sacrifício para cobrir o pecado, né? E todas aquelas ordenanças da lei sobre a conduta do homem e da mulher estavam mostrando o quão santo Deus é, o quão puro Deus é e o quão altíssimo Ele está, né, da terra dos homens. Então, ao mesmo tempo que Deus mostrava para o homem o quanto ele estava sujo, o homem imundo, o quanto ele havia caído com o seu pecado, porque a lei mostra a distância que o homem ficou de Deus na sua queda. Quando nós lemos a lei, nós vemos uma impossibilidade do homem voltar à presença de Deus. Então Deus estava deixando ali, não só a queda não só permitiu Deus mostrar os seus atributos, mas antes da queda, antes de Deus mostrar o seu atributo de Salvador, as leis mostraram um Deus intocável, um Deus puro, um Deus santo e um Deus altíssimo. Amém? E também para mostrar para o homem, né, o quão elevado o homem estava antes da queda. Quando você olha a lei, você vê o seu estado caído. E aí você olha ali para Adão e Eva antes da queda, você vê o quão alto Adão e Eva estavam em Deus, tendo comunhão, falando com Deus, todo o entardecer. A Bíblia diz que Deus descia no frescor da tarde e tinha comunhão com os seus filhos.
Veja quão elevado era Deus e sua família, né? Salmo 16, 47 diz assim: porque o Senhor é altíssimo e tremendo, e rei grande sobre toda a terra. Salmo 47, 8 também diz: Deus reina sobre os gentios, e Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Então Deus, ao trazer a lei para seu filho e o seu povo Israel, estava mostrando misericórdia àqueles que estivessem dispostos a obedecê-lo e reverenciá-lo, e também para punir os ímpios, homens bárbaros, cruéis que existiam ali no passado. Ele ia agora para estes homens mostrar o seu poder, a sua ira e o seu braço poderoso. Pois é isso que você vê ali no Velho Testamento. Um Deus irado com o pecado, dando ali uma lei para o seu povo, para não destruí-los, aceitando ali eles serem cobertos por sangue de bodes e de carneiros, e ao mesmo tempo separando aquele povo para Deus, e trazendo juízo e ira sobre aqueles povos incrédulos descendentes de Caim, que se tornaram inimigo do povo de Deus. Deus demonstrava para estes homens o seu poderio, a forma como ele tratava, né, abrindo o mar vermelho, derramando pragas ali, né, trazendo fogo, queimando as pessoas com fogo do céu, e tantas coisas que Deus fez, mostrando o quão poderoso Deus é. Né? Então foi exatamente o que Deus fez no Velho Testamento. Mostrou-se um Deus altíssimo, santíssimo e poderosíssimo. Este era o Senhor Deus Jeová, o Jeová do Velho Testamento. Aquele Jeová do Velho Testamento manifestou e demonstrou a parte poderosíssima de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Foi isso que Deus fez para o povo de Israel, né, ao trazer ali aquela lei e separar Israel. Agora você aqui encontra uma outra questão, né? Uma outra questão. Deus, ele tinha que salvar o homem, o seu homem. Não era só dos seus inimigos. Porque Deus, ao trabalhar ali no Velho Testamento, ele mostrava a sua graça para com o povo de Israel, salvando Israel dos seus inimigos, né? Deus, seu propósito não era livrar seus homens, não era só livrar os homens do povo de Israel, dos homens violentos e sanguinários, né? Seu trabalho, a tarefa de Deus, né? O propósito de Deus, era mais árduo, era salvar o homem do próprio homem, de si mesmo. Porque o profeta ensina que os piores inimigos de Israel não eram os midianitas, os heveus, os jebuseus, os cananeus, os perizeus, os heteus. O pior inimigo de Israel, como Davi disse, né? O pior inimigo que Davi enfrentou foi ele mesmo. Nos seus salmos ele disse: em pecado e iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o maior inimigo do homem, ou dos homens, não era o exterior, era o interior do homem. Porque o homem havia se tornado inimigo de Deus, com a sua natureza caída. Então, a maior obra de Deus não foi livrar Israel dos seus inimigos, mas livrar o homem de si próprio. O profeta diz: o meu maior inimigo é William Branham. O trabalho mais árduo que Deus teve não foi livrar Israel daqueles homens bárbaros, sanguinários, ateus. Não. O maior trabalho de Deus era livrar nós de nós mesmos, da natureza caída, do homem velho do pecado. O apóstolo Paulo diz: vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo do jugo do pecado. E o bem que quero não o faço, mas o mal que não quero está comigo. Não é assim que o apóstolo fala? Miserável homem que sou, meu maior inimigo
Miserável homem que sou, meu maior inimigo, quem me livrará do corpo desta morte? Deste homem velho do pecado, desta mulher velha do pecado. Então Deus precisava pôr fim ao pecado, à incredulidade que dava a Satanás o direito de habitar no homem. O pecado, irmãos, a incredulidade, dá a Satanás direito de estar na sua vida. Você sempre se lembre disso. Toda vez que você for incrédulo, toda vez que você não crer em Deus, você está dando a Satanás a oportunidade de trabalhar na sua vida. Quando você crê em Deus, obedece a Deus, você está dando oportunidade a Deus de trabalhar na sua vida. É você quem escolhe quem vai trabalhar nos seus membros, nos seus olhos, na sua boca, nos seus ouvidos. É você quem escolhe a quem você vai render os membros do seu corpo. A quem você der lugar, esse vai trabalhar na sua vida. Então, quanto mais lugar nós dermos a Deus, mais Deus vai fazer por nós. Quanto mais você der lugar ao Satanás, quanto mais você tirar o lugar de Deus na sua vida e colocar coisas que não são de Deus, mais o diabo vai trabalhar no seu coração. Porque o lugar do diabo no coração do homem é fazê-lo descrer, é colocar incredulidade. E o lugar de Deus no nosso coração é nos dar fé para cada dia possuir as portas do nosso inimigo. O nosso inimigo não está lá fora, está aqui dentro. Eu nunca pense que o seu maior inimigo está lá fora, não. O seu inimigo está dentro de você. É uma carne caída, uma natureza maligna, que todo homem carrega, todo homem e toda mulher leva. Então, a única forma para o homem vencer o pecado era de Deus, o Espírito Santo, voltar a habitar no homem. Então, quando você olha a inclinação da árvore, né, para onde a árvore se inclina, ela cai. Então o profeta fala, a Bíblia fala, a inclinação para a carne é morte, a inclinação para o Espírito é vida. E é isso o que Deus veio fazer. Ele veio mudar a nossa inclinação, os nossos desejos, né, as nossas paixões. Deus veio mudar isso do homem. Deus veio salvar o homem de si próprio. Não é o seu irmão que é o seu inimigo, não. É você mesmo. Não é a sua irmã, não, que é a sua inimiga, não. É você mesmo. O maior e o mais árduo e intenso trabalho de Deus é salvar o homem e a mulher de si mesmo, de sua natureza pecaminosa e incrédula. Então, Deus veio salvar o homem dos olhos da cobiça, do adultério. Deus veio salvar a mulher da sua vaidade extrema, salvar o homem da sua desonestidade, da sua própria desonestidade. Veio salvar a mulher da luxúria, do orgulho, né? Deus trabalha constantemente para salvar o homem e a mulher de uma língua mentirosa. Tem homens e mulheres que mesmo dentro da igreja amam a mentira, e a mentira é de Satanás. Salvar o homem da língua pesada, torpe, né, de piadas que às vezes se conta, sujas, imundas. Então, Deus trabalha para salvar nós de nós mesmos, constantemente. Não é porque você veio para a igreja, foi batizado, está ouvindo a palavra, que você não tem este inimigo dentro de você. Eu e vocês precisamos dar lugar a Deus, para que esta carne seja mortificada. O apóstolo Paulo diz, nós devemos morrer todo dia, para nós mesmos. Então Deus trabalha para salvar a mulher, o homem e a mulher, da maldita inveja, que come o homem e a mulher por dentro, né, como um câncer. Maria Madalena, o profeta diz que um dos demônios que Maria Madalena tinha, que foi expulso, era a inveja e o orgulho. Cada obra da carne, irmãos, é um demônio que opera ali. Que se você der lugar a esses demônios, eles vão
tomar parte na sua vida. Seja orgulho, avareza, inveja, ciúmes, ódio, rancor, tudo isso são demônios que, se você não der lugar ao Espírito Santo, para que esses demônios que habitam na natureza velha sejam mortificados, eles vão atrapalhar sua vida, eles vão tirar sua alegria, eles vão tirar sua satisfação. Você, como homem e mulher de Deus, deve ter discernimento e não dar lugar a esses demônios, o rancor, a inveja, a luxúria, a mentira, ao adultério, à cobiça. São demônios que estão na natureza velha. E o Espírito Santo, ele trabalha constantemente para que o homem novo possa mortificar esta natureza velha e sobressair o homem de natureza nova, aquela nova criatura gerada pela palavra de Deus. Então Deus trabalha com o seu Espírito Santo constantemente para salvar o homem do seu coração rancoroso, a mulher do seu coração cheio de amargura, que não consegue às vezes perdoar. O homem e a mulher que não consegue perdoar tem um coração rancoroso, cheio de amargura, isto é demônio. O Espírito Santo, quando você dá lugar à palavra, ao Espírito Santo, ele tira esse demônio da minha vida, da sua vida. Foi esses demônios que estavam na vida de Maria Madalena, diz o profeta. Maria Madalena tinha 7 demônios, o profeta cita alguns, e os piores deles, diz o profeta, é a inveja, o orgulho. A inveja e o orgulho. Orgulho é quando você acha que é alguma coisa. O orgulho impede de você ficar feliz com a felicidade do seu irmão. O orgulho impede que a irmã fique feliz com a felicidade da outra irmã. Isto é orgulho. O orgulho é irmão da inveja. Aonde tem orgulho tem inveja. E aonde tem orgulho e inveja tem demônio. E você precisa, como um homem e uma mulher de Deus, pisar na cabeça desta serpente, porque um coração orgulhoso e invejoso não é feliz, não tem alegria, porque Satanás habita nestas coisas. Satanás quer nos destruir através deste velho e desta velha mulher, que deve estar morta, mortificados pelo Espírito Santo. Então, o maior inimigo do homem é ele mesmo. Ela mesma. Deus trabalha muito para tirar o homem das ambições erradas, do amor pelas coisas erradas. O homem é cheio de avareza. Deus trabalha para tirar as altas ambições do homem e da mulher. Agora, nós não estamos falando dos ímpios, irmãos. Estamos falando de homens e de mulheres que têm natureza nova, que estão na igreja, ouvindo a palavra, ouvindo a voz de Deus, para dar lugar às coisas de Deus. Porque quando você dá lugar aos sentimentos de Deus, aos pensamentos de Deus, toda a natureza velha do pecado, ela vai saindo. Não adianta nós ouvirmos a palavra e não dar lugar a Deus. Porque as derrotas que o povo cristão sofre é por não dar lugar à natureza de Deus. Como nós falamos outro dia, do que se queixa o homem, do que reclama o homem, do que murmura o homem e a mulher, a não ser dos seus próprios pecados, da incredulidade que impede Deus de agir na nossa vida. Irmãos, Deus, Ele quer agir na nossa vida, não é só na prosperidade material. Deus nem está preocupado muito com isso. Deus, Ele quer agir na nossa vida para nos dar prosperidade espiritual. Deus quer ver nosso coração cheio de amor, cheio de compaixão, sentindo alegria com a alegria do irmão, da irmã. Deus quer ver nós sentindo dor com a tristeza do irmão, da irmã. Deus quer ver nós perdoando um ao outro. Deus quer um coração cheio de perdão. Um homem e uma mulher que perdoa, que sabe perdoar, porque também já foi perdoado. Então, o que nós estamos falando nesta noite é sobre a forma como Deus usa a fraqueza. Presta atenção, Deus, para fazer isso que nós estamos falando, Ele precisava julgar o pecado segundo suas próprias leis de redenção. Deus, aquele Deus Jeová, puro, santo, imaculado, com olhos flamejantes de ira por causa do pecado, Ele, este Deus, exigia a morte de um homem,
para pagar o preço do pecado, e ele, Deus, tivesse o direito de voltar a habitar no homem e dar para este homem novo poder, autoridade sobre o homem velho do pecado e a natureza caída que herdamos quando nascemos neste mundo. Nós temos uma natureza maligna, irmãos, dentro de nós. Nós não somos capazes de mencionar o quão maligno é aquele homem e aquela mulher velha do pecado. Estão mortos porque tem um Espírito Santo trabalhando no nosso coração. Mas se você abandonar os caminhos de Deus, deixar de ouvir a palavra, essa natureza, este homem velho, esta mulher velha do pecado, volta a assumir a direção da tua vida. Por isso, nós devemos constantemente, não só ser ouvintes da palavra, mas dar lugar no nosso coração ao Espírito Santo, para que ele possa operar. Então veja, um ser humano, Deus precisava de um ser humano fraco, que fosse santo, puro e perfeito. Um parente da raça humana. Onde está, este homem? Todos vieram de Adão, nascido do sexo. Somos uma reprodução permissiva de Deus através do sexo, contaminados pelo pecado de Adão. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como se tirará o puro do impuro? Agora aqui, por isso Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, isso aqui é a Bíblia, que os trinitarianos gostam de se referir para apontar o outro Deus Filho, Mas se nós mudarmos aqui e colocarmos outra escritura, fica bom. Porque nós cremos num único Deus, manifestado em 3 ofícios. Então assim, por isso Deus amou o mundo de tal maneira, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de homem, para poder pagar o preço do pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nós cremos nisso. Isso aí é uma escritura que dá força para os trinitarianos. Está vendo aí? Deus deu seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que aniquilou a si mesmo do seu trono de glória e desceu em um corpo chamado Jesus para ser o corpo do próprio Deus, para pagar o preço do pecado. Porque se Deus, sendo justo, puro e verdadeiro, envia, diz o profeta, um filho à parte dele, ele não era justo. E ele estaria dividindo a sua glória de Salvador. Porque Deus, a Bíblia diz que é Salvador. Como Deus é Salvador, se ele envia um outro à parte dele para salvar, a Bíblia diz que ele não dividiria a sua glória com ninguém. Então Deus amou o mundo de tal maneira que aniquilou-se a si mesmo como Deus, Jeová, e veio formado no ventre de uma mulher para ser o homem fraco chamado Jesus. Amém? Então veja, para quê? Para que fosse seu corpo chamado filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse e fosse condenado, mas tivesse a vida eterna. Isto é o que Deus veio fazer. Deus agora, como o Todo-Poderoso, não podia morrer. Ele precisava, o que Deus precisava para morrer? Ser fraco para morrer. O maior inimigo de Deus não podia ser destruído com sua parte mais forte, Jeová. Deus precisava morrer como um homem. Por isso Deus se fez carne em Jesus. O forte se fez fraco. E Deus, com a sua fraqueza, Jesus, se tornou mais forte do que o homem do pecado. Amém? Deus não destruiu Satanás com sua parte forte, chamada Jeová. Mas usou a parte mais fraca, chamada Jesus, e aniquilou o império da morte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Quando Deus fez isto, o poder do grande Jeová do Velho Testamento se aperfeiçoou no homem fraco, no Deus chamado Jesus Cristo do Novo Testamento. O poder de Deus
se aperfeiçoando na fraqueza. Perfeita força do Deus Jeová, por perfeita debilidade do Deus Jesus, homem. Deus precisando da fraqueza de um corpo puro, santo, para poder aniquilar o maior inimigo das nossas almas. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Veja, por isso, no ministério de Jesus, era o Pai, o Todo-Poderoso, que fazia as obras. Veja, Jesus disse, não sou eu que faço as obras. É o Pai que habita em mim que faz as obras. Era o Pai que multiplicava os pães. Era o Pai que ressuscitava os mortos. Era o Pai que habitava em Cristo, que limpava os leprosos, que multiplicava o vinho, que fazia água em vinho, multiplicava o pão, o peixe. Era o Pai que curava, disse Jesus, né? Tudo era feito pelo Pai, o grande Deus Jeová. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim, ele diz, é mais poderoso do que eu, é Ele que faz as obras, né? Mas veja, quando chegou a hora de morrer, sangrar para pagar o preço do pecado e vencer o maior inimigo das nossas almas, o Pai, o grande Jeová, não podia fazer nada. Porque o poder do grande Deus Jeová se aperfeiçoa na fraqueza de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O poderoso Deus Jeová não podia chorar, não podia sentir dor, não podia morrer, não podia sangrar. O Pai que habita em mim não pode fazer esta obra. Sabe por quê? Agora era a hora do Pai, o grande Deus Jeová, abandonar Jesus. Abandonar Jesus. Porque o Pai não podia fazer o que Jesus iria fazer. Porque o poder de Deus estava se aperfeiçoando na fraqueza do Filho. O poder do grande Deus Pai é e foi aperfeiçoado na fraqueza do Senhor Jesus Cristo para pagar o preço da redenção, a maior obra já feita na terra. Quando Deus se tornou fraco, o profeta diz que Deus chegou a zero no Calvário, para que o seu poder fosse aperfeiçoado na fraqueza. Deus iria usar agora a sua parte fraca para aperfeiçoar o seu poder, porque o poder de Deus, do Todo-Poderoso Jeová, se aperfeiçoa na fraqueza do Senhor Jesus Cristo. Quando estou forte, ou quando estou fraco, sou forte, diz o apóstolo Paulo, né? Disse Paulo, né? Deus aperfeiçoou sua palavra, sua obra redentora, usando a parte mais fraca para destruir o inferno, a morte e o seu poder. Amém? Porque o poder de Deus, Jeová, se aperfeiçoou na sua fraqueza, a parte mais fraca, seu Filho chamado Jesus Cristo. Perfeita força de um Deus, Jeová, por perfeita debilidade do Senhor Jesus. Porque o meu poder, disse Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Porque quando Deus se tornou o homem mais fraco do mundo, o homem mais indefeso, como um cordeiro mudo, diz a Bíblia, não abriu sua boca, ele se tornou o homem mais forte do mundo. Venceu o maior inimigo, Satanás, e o inferno e a morte. Agora, todo o poder foi dado ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Aquele Deus precisou ser fraco para destruir o império da morte e aniquilar Satanás. E quando o fez, ele voltou a ser o grande Deus Todo-Poderoso. Ele disse, todo o poder dos céus e da terra me é dado. Ele disse, vinde Deus, o Todo-Poderoso, para ser fraco, um homem de carne e ossos. Agora volto a ser o Deus Todo-Poderoso. Ele voltou a ser o Pai. Ele voltou a ser o grande Espírito Deus Jeová, o Todo-Poderoso, depois que ele, Deus, se tornou fraco em um homem chamado Jesus, aperfeiçoando o seu poder. Por isso o profeta pregou para nós, né? A perfeição do ministério. Eu sempre gosto de usar este parágrafo aqui, porque isto aqui nos traz grande luz e revelação, né? O profeta disse na mensagem, o julgamento. Depois nós vamos ler de novo isso aqui. Mas é baseado nisso aqui que nós temos mais luz. Olha, G-R-A-N-H, são 6 letras, GRAN.
mais B-R-A-N-H-M, são 7 letras. Sabe o que é? A palavra de Deus aperfeiçoada. Foi isto o que Jesus foi. Foi isto o que Deus foi em Jesus. Ao se tornar fraco como um homem, como um cordeiro para morrer, ali estava Deus, a palavra aperfeiçoada para salvar. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para salvar. Os irmãos estão acompanhando? Quando me tornei fraco, fiquei forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoou em Jesus. Jesus era a fraqueza de Deus. Deus precisava daquela fraqueza para pagar o preço do pecado, porque Ele, como Deus forte, não podia morrer. Amém? Amém. Como nós lemos, né? A loucura de Deus é mais sábia do que as dos homens, né? E a fraqueza de Deus mais forte que a dos homens. Então veja, Jesus foi a fraqueza de Deus, a perfeição do poder de Deus para salvar o homem. E quando chegamos aqui no que lemos, B-R-A-N-H-M, o que foi? Foi a fraqueza de Jesus, a perfeição do poder de Deus para revelar os selos. Porque Deus veio trabalhando no Velho Testamento e chegou uma hora que Ele tinha que aperfeiçoar sua obra. E para Deus aperfeiçoar sua obra, Ele tinha que se tornar um homem de carne, fraco, indefeso para morrer. Porque o Deus forte não era parente do homem. Parente do homem é sangue, é carne, são tendões, é barro. Este é o parente do homem. Então veja, Jesus ele venceu a morte e o inferno e toda a potestade das trevas de 7 eras. Depois que Jesus recebeu todo o poder, ele foi para o trono da intercessão, e ele esteve ali no trono da intercessão, o Senhor Jesus, como o grande conquistador, né? Com grande poder, salvando, curando, expulsando demônios, o grande Espírito Santo. Ele foi até o inferno, tomou as chaves da morte do inferno, da mão de Satanás. E novamente agora, na abertura dos selos, depois que este grande Jesus Cristo Todo-Poderoso, porque Jesus recebeu todo o poder, Ele intercedeu e Ele salvou os homens, mas Ele precisava voltar à terra para terminar sua obra, a obra intercessora. Ele precisava aperfeiçoar a obra intercessora. Ele pagou o preço na cruz do Calvário, como filho do homem, como parente do homem. Ele tinha que voltar como parente do homem. E ele, quando venceu a morte, o inferno, ele deixou de ser parente do homem. Ele voltou a ser o Deus Jeová Todo-Poderoso. E para aperfeiçoar a obra das eras, ele precisava vir na terra novamente, como filho do homem, um vaso de barro. Porque isto é, filho do homem é Deus em uma carne humana. Veja, o grande conquistador, Jesus, aquele que pisou sozinho o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele foi até o inferno. Veja, agora, Deus, agora na abertura dos selos, Deus se vê nas mesmas circunstâncias que ele ficou lá atrás, não achando ninguém digno de morrer pelo homem. Agora Deus está precisando terminar sua obra. Ele precisa, Deus, descer aqui com o livro aberto, porque o livro pertence a Ele, é dele. Ele é o autor do livro, Ele é o que pagou o preço do livro, é Ele que sabe quem está dentro do livro, é Ele que redimiu os nomes que estão dentro do livro, é Ele que revela os nomes que estão dentro do livro. O livro pertence ao Cordeiro. Cordeiro é filho do homem, Deus em uma carne. Quando falamos Cordeiro, estamos falando do Senhor Jesus, a fraqueza de Deus. Deus precisou se tornar fraco como o Senhor Jesus para aperfeiçoar a obra da lei, para salvar o homem. Os irmãos estão acompanhando? Então, Deus precisava descer aqui, pregar para a igreja, profetizar para a sua igreja, abrir o livro, chamar sua igreja, revelar 7 selos, o livro do Apocalipse. Deus precisava fazer isto, e para isto Ele precisava ser um homem.
Deus tinha uma promessa de retornar para abrir o livro. Mas, como nós falamos, ele voltou ao Pai. Ele voltou a ser o Senhor Jeová, a grande coluna de fogo. O ser celestial. Jesus voltou a ser um ser celestial. Ele era um ser terreno em Jesus para pagar o preço do pecado. Então, ele voltou, Jesus, a ser o quê? Um anjo forte celestial, teofânico, como apareceu para Moisés. Moisés viu o ser celestial de Deus, o anjo teofânico de Deus. O que ele viu? Uma coluna de fogo. Este é o parecer do anjo de Deus. A coluna de fogo mostra o parecer do anjo teofânico de Deus. Uma luz cegante. Todo filho de Deus é uma luz também. Todo filho de Deus é um anjo celestial também. Então veja, um anjo forte, celestial, ele voltou a ser a coluna de fogo. O livro precisava ser aberto por um homem, um parente da raça humana. Deus tem uma lei de redenção. O livro pertence à raça humana. Ele precisa terminar sua obra, que ele começou não como anjo teofânico. Deus não começou a obra da redenção como anjo forte. Ele começou como um anjo terreno chamado Jesus. Um corpo frágil, fraco, chamado Filho do Homem. Foi ali que Deus começou a obra da redenção. O Filho do Homem, um parente do homem. Mas agora, aquele Filho do Homem, ele foi exaltado, ele foi glorificado. Ele foi levado à glória que ele tinha com o Pai, antes da fundação do mundo. O Pai, a palavra, o Espírito, e o Filho, o Logos que saiu de Deus. Esta era a glória que Deus tinha com o Pai. O Espírito de Deus em um corpo teofânico. Esta era a glória de Jesus. Deus habitava em um corpo teofânico chamado Filho de Deus. Esta é a glória que Jesus disse que ele tinha com o Pai. A glória de uma teofania, a glória de um corpo celestial, a glória de uma casa eterna. Pois esta vai ser a nossa glória. Nós voltaremos à glória celestial, às mansões celestiais, aos corpos teofânicos. Está nos esperando uma mansão lá. Viu? A nossa mansão é um corpo como o glorioso corpo do Senhor Jesus. É a nossa parte eterna que ficou lá. É para lá que nós estamos voltando. A Bíblia diz, estamos voltando para a vida eterna, para a nossa casa celestial, a nossa mansão teofânica. Agora veja, ele era uma grande luz. Jesus voltou a ser uma grande luz, uma teofania. Veja Paulo. O que foi que derrubou Paulo no caminho de Damasco? Não foi o homem dos pés e das mãos furadas. Foi a grande luz resplandecente de Deus. E quando foi perguntado para a grande luz resplandecente de Deus, quando foi perguntado para a glória que Jesus tinha com o Pai, o que foi que a grande luz, o grande corpo de anjo de Deus respondeu? Quem és tu, Senhor? A grande luz resplandecente respondeu, eu sou Jesus, Paulo. Deus, com a glória que tinha com o Filho, veja, Jesus, o Todo-Poderoso, aqui, este é o Senhor Jesus Cristo. Esta é a glória que ele tinha com o Pai. Deus tem um corpo teofânico, o corpo do Filho de Deus. Amém? Então veja, novamente, ele, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, precisava ser fraco como um mortal. Agora não é Jeová que precisava ser fraco para morrer. Agora é o Jesus Todo-Poderoso que precisava ser fraco como um mortal na terra. Um parente da raça humana. Um homem que tem dores, um homem que tem paixões, um homem que tem fraquezas. Deus precisava de uma fraqueza para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Porque o poder de Jesus, o Todo-Poderoso, se aperfeiçoa na fraqueza de B-R-A-H-M. A palavra de Deus aperfeiçoada. Amém? Agora, Deus, preste atenção, Deus não podia assoprar um corpo como ele fez com Abraão. Aquele corpo não é corpo de redenção.
Aquele corpo que conversou com Abraão não tinha paixão na carne, não era gerado por uma mulher. O parente de Deus, o parente do homem tinha que ser gerado por uma mulher. Tinha que ter paixões como um homem gerado por uma mulher. Como a Bíblia diz, o homem nascido de mulher é cheio de falhas e inquietações. E Deus precisava deste corpo para aperfeiçoar sua obra agora, no tempo da abertura dos 7 selos. Ele também não podia nascer de uma virgem, porque ele já o fez. Aquele corpo que nasceu da virgem se chama o quê? Unigênito Filho de Deus. Unigênito corpo de Deus. Não existe outro igual. Por isso ele é o unigênito. Unigênito é isso. Unigênito é isto. Primogênito é o primeiro. Primogênito tem muitos. Mas unigênito Filho de Deus é só o corpo chamado Jesus Cristo. Então ele não poderia vir como um corpo teofânico, formado pelo assopro de Deus. Agora Jesus, ele não poderia soprar um corpo. Jesus, ele não poderia retornar no corpo de uma virgem, porque ele já tinha o feito como unigênito. Acompanhe esse pensamento. O que ele faz? O que o Senhor Jesus, o anjo forte, celestial faz? Nunca fumes, nunca bebas, nunca corrompas o teu corpo. És para mim um vaso escolhido, um corpo escolhido, um vaso de barro escolhido. Seu corpo, Brana, frágil, pequeno, agora mais fraco ainda porque é nascido do sexo. Isso faz muita gente tropeçar. Porque em Jesus ele pode descer e se corporizar, porque Jesus é santo. Mas e agora em Brana? Mas eu te pergunto, Jesus não pagou o preço do corpo de Brana? Jesus não santificou o corpo de Brana com o seu próprio sangue? Jesus não nos levou de volta à santidade com Deus? O corpo de Brana não foi lavado no sangue redimido do Cordeiro? Ô, irmão, pensa num corpo de um ser humano lavado no sangue do próprio Deus. Você tem noção do poder santificador, restaurador, remidor deste sangue puro, santo do próprio Deus? Brana será a minha parte fraca, né? Eu pensando aqui, né? Brana, B-R-A-N-H-M, será a minha parte fraca para aperfeiçoar o meu poder. Porque o meu poder agora, Jesus, certo? O meu poder, Jeová, foi aperfeiçoado na fraqueza, Jesus. Mas agora, o meu poder, Jesus, é aperfeiçoado na fragilidade de um corpo chamado Brana. Amém? Não para exaltar este corpo, não para glorificar este corpo, não, para abrir e desatar os 7 selos misteriosos da Bíblia. É aperfeiçoado o meu poder, Jesus, porque Jesus é o poder de Deus, tá certo? Jesus é o poder de Deus, ele é aperfeiçoado agora na fraqueza de Brana, porque quando sou forte, sou Jesus, um anjo forte que descia do céu. Quando sou forte, sou fraco, sou Apocalipse 10:7, Brana, um homem para profetizar e abrir o livro dos 7 selos. Olha, quando eu sou Apocalipse 10, do 1 ao 6, um anjo forte, sou agora aperfeiçoado na fraqueza de Apocalipse 10:7. Amém? Um anjo terreno, um anjo fraco terreno, aperfeiçoa um anjo forte celestial, porque o meu poder, Jesus, é aperfeiçoado na fraqueza de Brana, Apocalipse 10, do 1 ao 7. Perfeita força por perfeita debilidade. Por isso, B-R-A-N-H-M é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus, aperfeiçoado. Quem aperfeiçoou Jesus foi Brana. Quem aperfeiçoou Jeová foi Jesus. A fraqueza de Jesus aperfeiçoou o grande poder do Deus Jeová. E agora a fraqueza de Brana aperfeiçoa o poder do grande conquistador, o Senhor Jesus Cristo. Você não está feliz por isso?
Porque brana é a palavra de Deus aperfeiçoada. Perfeita força, Jesus, por perfeita debilidade, brana. Quando sou Jesus, sou fraco. E quando sou fraco, sou forte, brana. Amém? Porque o meu poder, terminando aqui, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, deu tempo, hein? Que coisa. Brana, B-R-A-N-H-M. Eu estou me baseando nisto. Foi o Mombrana que disse, irmãos, que B-R-A-N-H-M é a palavra de Deus aperfeiçoada. E quem é a palavra de Deus? É Jesus. Então, B-R-A-N-H-M é Jesus aperfeiçoado. Como 5 letras formava o nome de Jesus, 5. Ali no Novo Testamento, quando Deus iniciou a sua obra, J-E-S-U-S, são 5 letras. Sabe o que é isso? A palavra do grande Deus Jeová aperfeiçoada. Quando Deus se tornou fraco em Jesus, o poder de Deus foi aperfeiçoado. Terminando. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 1 Coríntios 1, nós lemos, né? Jesus, terminando, foi o poder de Deus. Brana foi a fraqueza de Deus. Jesus foi aperfeiçoado em brana. Assim como o grande Deus Jeová Todo-Poderoso foi aperfeiçoado em Jesus. Amém? De todas as maneiras, é Jesus Cristo, a palavra aperfeiçoada. B-R-A-N-H-M não é nosso irmão, é a palavra de Deus aperfeiçoada. Ó, irmão, os irmãos têm revelação do que significa este nome? Brana é o mesmo Jesus. Brana é o mesmo Jesus, porque Jesus é a palavra, e agora aqui está dizendo, o próprio profeta está dizendo que brana é a palavra. Então, brana é o mesmo Jesus em perfeição. Amém? Porque brana são 7 letras, a palavra de Deus aperfeiçoada. Amém? Eu creio que isso aqui é suficiente para nós nesta noite, né? Termos conhecimento da perfeita força de Deus, né? E por perfeita debilidade, um homem, o Filho do Homem, sendo usado para aperfeiçoar. Primeiro, ele aperfeiçoou a lei, com a palavra de Deus aperfeiçoada, chamada Jesus. Agora, Deus em Jesus, brana é a palavra de Deus aperfeiçoada, agora para abrir e desatar os 7 selos da Bíblia. Ninguém foi achado digno de morrer pelo pecado do homem. O grande Deus, Jeová, teve que se tornar fraco em um homem chamado Jesus e aperfeiçoar o seu poder. Agora, nos últimos tempos, não se tinha mais um ser humano digno de abrir o livro. Novamente, o Senhor Jesus, que tinha voltado a ser o ser celestial, volta na fraqueza de um homem chamado Brana, para poder abrir, desatar o livro do Apocalipse, abrir 7 selos para nós e aperfeiçoar o seu poder. Amém? Jesus e Brana, o poder de Deus aperfeiçoado. Pai querido, agradecemos o Senhor por sua graça, sua misericórdia, tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. O que seríamos de nós se não fosse a tua graça? Agradecemos pelo grande poder aperfeiçoador do Senhor, que tomou o controle das nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos.